E o tema da palestra ele foi escolhido porque, apesar do estado de coisas inconstitucional, e o Emílio já falou um pouco a respeito disso, ser algo que aqui no Brasil tem sido discutido bem recentemente, ainda não é um tema que a maioria, né, das pessoas tem um conhecimento, pelo menos normativo e jurisprudencial a respeito disso no âmbito do direito processual constitucional brasileiro. O estado de coisas inconstitucional ele surge, né, na Corte Constitucional da Colômbia, no ano de 97, e é uma técnica de decisão. Essa técnica de decisão ela amplia o que a gente conhece como omissões inconstitucionais. Então, é um desenvolvimento, um avanço em relação à ideia de omissão constitucional clássica que a gente conhece e trabalha aqui no Brasil. Quando a gente fala de omissão inconstitucional, a gente pensa em omissões normativas, omissões de cunho normativo frente a normas constitucionais de eficácia limitada. Né? Todo mundo deve lembrar daquela classificação clássica do José Afonso da Silva e quanto à eficácia das normas constitucionais. E quando a gente aprende isso, a gente aprende que omissão inconstitucional é quando o Poder Legislativo ou outras autoridades deveriam agir para fazer uma norma e trazer eficácia plena para uma norma que originalmente a Constituição não deixou que ela tivesse seus efeitos imediatos e integrais previstos no texto da Constituição. Avançando em relação a essa omissão inconstitucional, alguns autores que vêm trazendo o debate do estado de coisas inconstitucional para o Brasil, como o professor Carlos Alexandre, professor da UERJ, que era assessor, né, de ministro do Supremo Tribunal Federal, na tese de doutorado dele, ele traz, então, esse tema para o Brasil e traz um conceito, né, do que seria o estado de coisas inconstitucional. Que seria, como eu falei para vocês, uma técnica de decisão por meio da qual as cortes constitucionais, quando rigorosamente identificam um quadro de violação sistemática de direitos fundamentais decorrentes de falhas estruturais do Estado, declaram absoluta contradição entre os comandos normativos constitucionais e a realidade social. E expedem, a partir disso, comandos estruturais para que os mais diversos órgãos e autoridades tomem providência para que aquela violação sistemática de direitos humanos ela cesse. E, a partir disso, aqui no Brasil, a gente tem um exemplo, e eu estou sendo bem breve aqui em razão do tempo, a gente tem um exemplo aqui no Brasil que, a partir de 2015, foi ajuizada a DPF número 347, e a ADPF número 347, ela traz para o Brasil um debate a respeito do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. E ela pretende discutir que existe no sistema prisional brasileiro uma série de violações a esses direitos humanos que demandariam a atuação do Poder Judiciário e que não estariam sendo resolvidas no âmbito daqueles poderes que a gente espera que sejam os poderes que devam, né, tratar da questão, especialmente o Poder Executivo e também o Poder Legislativo. Esse debate a respeito de se o Supremo, né, no caso, deve ou não tratar de questões relacionadas a políticas públicas, ele antecede muito a questão do estado de coisas inconstitucional, e a palestra do professor Emílio tratou a respeito disso. Existem outros debates prévios a respeito da própria legitimidade das cortes constitucionais para tratar de questões pontuais de políticas públicas, que dirá, então, tratar de questões mais amplas, como é o caso do estado de coisas inconstitucional, que seriam medidas muito mais drásticas, impostas, né, ou determinadas pelas cortes constitucionais para cessar não um problema pontual de ausência de norma, não um problema pontual de ordem administrativa, mas todo um sistema que vem sendo falho no exercício das atribuições que lhe seriam atinentes pelas autoridades. O estado de coisas inconstitucional, então, ele parte da ideia de que 4 pressupostos devem ser obedecidos, observados. E aí alguns autores vão falar em 6, outros vão falar em 5.
outros vão falar em 4, e eu acho que esses 4 pressupostos que a gente vai trabalhar aqui já expõem e tratam muito bem o que seria essa questão do estado de coisas inconstitucional. E esses 4 pressupostos seriam: as cortes constitucionais, elas podem reconhecer que existe um estado de coisas inconstitucional que demanda a atuação do Poder Judiciário quando forem constatadas violações sistemáticas e recorrentes e massivas a direitos humanos de um grupo grande ou indeterminado de pessoas. Então, não pode ser um caso de violação, não pode ser uma violação a um grupo restrito ou muito pequeno de pessoas, mas um caso de massiva violação a direitos humanos. A partir disso, a solução dessa questão, ela passa por diversos e complexos atribuições de diversas autoridades e órgãos. Então, para resolver a questão, nós não precisamos só da atuação de uma ou outra autoridade pública, mas sim da atuação de diversos órgãos e autoridades que não estão conseguindo se coordenar para resolver o problema. Esse seria o segundo requisito, que também se liga muito com o terceiro requisito, ou alguns autores invertem, que seria a questão dessas soluções complexas. Por que elas precisam ser tomadas? Porque as autoridades, elas estão se omitindo em relação ao problema. E essa omissão não significa não fazer nada, significa que o que está sendo feito é insuficiente. E, a partir disso, o quarto requisito seria que, se as pessoas fossem demandar individualmente essa questão perante o Poder Judiciário, isso ia acabar inviabilizando o funcionamento do Poder Judiciário. Ia assoberbar ainda mais, né, o trabalho do Poder Judiciário. Então, a partir disso, a ideia é que uma decisão única, né, tomada por um órgão concentrado, aqui no caso do Brasil, o STF, poderia trazer soluções para essa questão. No caso do sistema prisional brasileiro, acho que fica evidente o preenchimento, pelo menos em uma análise mais superficial desses requisitos. Quando a gente fala em ampla e massiva violação de direitos humanos no âmbito do sistema prisional, acho que é claro para todo mundo que o sistema prisional brasileiro, ele trata os presidiários, né, as pessoas que estão em cumprimento de pena, de uma maneira não digna, e que, do ponto de vista das autoridades, as autoridades têm se omitido em relação a isso, principalmente por causa do custo político de direcionar esforços para melhorar esse sistema, além das questões orçamentárias que afligem a todos os direitos fundamentais, principalmente os direitos fundamentais de ordem social. Quando a gente trata de sistema prisional, a gente está falando de presidiário. Presidiário é uma minoria invisível, que ninguém quer tratar, ninguém quer levantar a bandeira. Em razão desse custo político, então, entendo eu, essas decisões elas não estão sendo tomadas da forma adequada. O terceiro, né, ou o segundo requisito, dependendo da ordem, seria que isso não demanda só ações do Poder Executivo ou só do Poder Legislativo, no âmbito só da União ou só dos Estados. Muito pelo contrário, a gente precisa que essas autoridades se coordenem de uma forma efetiva para resolver o problema. E, obviamente, devido ao volume de pessoas que estão submetidas a esse sistema não digno, para solucionar a questão, se cada um fosse individualmente pleitear tanto um tratamento digno, quanto mesmo indenizações de cunho reparatório perante os órgãos do Poder Judiciário, isso ia inviabilizar o funcionamento do Poder Judiciário, principalmente em algumas comarcas e várias, pensando mais do ponto de vista operacional. Dessa forma, essa ADPF 347 chegou, então, com esses argumentos e outros. A ADPF ela foi ajuizada pelo PSOL, que é um partido político, um dos legitimados do artigo 103 para a propositura das ações de controle de constitucionalidade, mas ela foi formulada no âmbito da UERJ, da Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ, pelo professor Daniel Sarmento, e traz de uma forma muito mais extensa e detalhada esse debate. Tratando especificamente de aspectos jurisdicionais da questão, foi julgada a medida liminar em 2015. O STF, então, reconheceu pela primeira vez aqui no Brasil o chamado estado de coisas inconstitucional. Em uma decisão liminar,
ou seja, não tem caráter definitivo ainda, e isso vai ser visto de uma forma mais profunda, agora com a inserção dos amicus curiae e de outros argumentos, certamente. Mas, naquela oportunidade, o STF, então, decidiu que, sim, no caso do sistema prisional brasileiro, a gente tinha o chamado estado de coisas inconstitucional, que demandaria a atuação do Poder Judiciário perante os demais órgãos e, inclusive, perante o próprio Poder Judiciário para solucionar a questão. Nessa medida liminar, foram concedidos 2 pedidos dos vários que foram feitos. Um deles foi a liberação do fundo penitenciário pela União, que a União estava contingenciando o valor, e aí o STF decidiu que deveria ser liberado para a finalidade que o fundo foi instituído, que é melhorar o sistema prisional, ou pelo menos tentar agir nesse aspecto. E a segunda medida cautelar concedida foi a determinação para que o próprio Poder Judiciário fizesse, no prazo de 90 dias, implantasse as chamadas audiências de custódia. Nessas audiências de custódia, o preso ele tem que ser apresentado no prazo de 24 horas, e foi o prazo definido também pelo STF, ao juiz para deliberar a respeito das questões da prisão provisória, preventiva, das prisões provisórias em geral. Dessa forma, e já estou encerrando, eu acho importante a gente trabalhar, entender que existe esse estado de coisas inconstitucional, apesar de várias críticas, e a gente falou aqui do professor Lênio Streck, vários autores criticarem a existência do estado de coisas inconstitucional, e eu mesma, para falar a verdade, tenho minhas resistências em relação a isso, mas eu acho que é algo que deve chegar ao debate, porque ainda no âmbito acadêmico e no âmbito da graduação e da advocacia, é algo que vai ter reflexos muito sérios na nossa vida, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista do conteúdo das decisões, mas que a gente desconhece. Então, quem atua aqui no âmbito do direito processual penal viu que nos últimos tempos as audiências de custódia, apesar de terem problemas, estão sendo implantadas em um maior número de comarcas. Esse problema está sendo tratado no âmbito dos estados e também no âmbito da União, mas a gente sequer conhece de onde vêm essas determinações. É claro que alguns estados já tinham implantado isso antes mesmo da decisão, mas a gente tem que entender um pouco como funciona essa nova modalidade que chega aqui no Brasil, depois de já estar consolidada na Colômbia, já ter espaço também em outros estados da América do Sul, e também tem origem nas sentenças estruturais do direito norte-americano. Mas o tema foi realmente para trazer uma luz e um debate menos crítico e mais expositivo a respeito da questão. Gostaria de agradecer a todos. Foi um pouco corrido aqui no início, até me confundi um pouco, mas foi um pouco corrido em razão do tempo, mas eu também estou à disposição para tratar do assunto, que é algo que eu estou começando a pesquisar e estudar de forma mais detida.